Olá pessoal, então vamos começar um mini curso, e muito mini mesmo, curso de Excel, juntamente com o OpenOffice Calc, que é uma ferramenta que vocês vão usar bastante nos cursos aí, até mesmo no dia a dia de trabalho. Isso faz parte da disciplina de Estatística Aplicada à Educação do programa Profuncionário do Governo Federal. Basicamente, o Microsoft Excel 2010, hoje ele começa por uma navegação em abas, diferentemente do que a gente vai ver do Excel 2003. Tá? Os menus foram organizados por aba. E o que a gente vai precisar? Basicamente aqui dos nossos gráficos, os tipos de gráficos que já são apresentados. O Excel ele é dividido em linhas que são numeradas e colunas que são por letras. Uma célula, então, o endereço dela é a combinação entre a letra e o número. Então, por exemplo, essa daqui, E4, uma outra, B3, e assim vai. A gente nunca vai tratar o endereço da célula como um valor completo. A gente sempre vai relacionar ele com o endereço daquela célula. Então, por exemplo, aqui eu digitei 50. Se em algum momento eu quiser receber esse valor de 50, eu vou sempre colocar o endereço dela, por exemplo, C5, que referencia ao valor dela. Ok? Para eu selecionar então uma célula, tem que tomar bastante cuidado, porque no centro da célula eu consigo fazer a seleção. Se eu pegar no canto da célula, no canto inferior direito, eu expando, então esse valor passa a ser o mesmo para as outras células. Se eu pegar nas bordas dela, passa a ser o mover, ok? Vamos fazer um exercício rapidinho. Por exemplo, eu tenho notas ou alunos, prova 1, prova 2 e média. Tá? Basta digitar a Ana, eu tenho o Joaquim, eu tenho a Maria. A Ana tirou 6, o Joaquim 7 e a Maria 2. Na outra prova, a Ana tirou 8, o Joaquim 5 e a Maria 3. Seria muito fácil para a gente, para tirar a média, como a gente vai ver lá em estatística, eu somar os dois e dividir por 2. Mas o Excel ele já tem uma fórmula pronta para calcular isso, porque a gente tem que pensar que se eu tivesse 50 valores para calcular uma média, seria inviável ter que digitar B3 mais C3 mais, e assim vai, e dividir pelo número de elementos. Então, usando funções, começo sempre pelo sinal de igual, digito a função que eu quero, no caso média, e vou selecionar de B3 até C3. Tomem cuidado aí, B3, 2.C3, ele significa até. Quando aparece o ponto e vírgula, eles são valores separados, então significa um, outro, outro e outro, e assim vai. Então, se eu der o Enter agora, ele calcula a média dessa primeira aluna. Vou fazer mais uma vez, começo sempre pelo sinal de igual, média, abre parênteses, quem são as fórmulas? Quem são as células? Eu quero ir de B4, posso tanto digitar 2 pontos C4, fecho parênteses, ou vou apagar aqui e fazer de novo, eu posso pegar de B4 até C4, fecho parênteses. Para que serve o expandir então? O expandir ele pega a função que está selecionada e arrasta para a próxima. Então a próxima não vai ser a mesma coisa, média, B5 até C5. Pois bem, então o Excel é inteligente o suficiente para entender isso. Reparem lá, média de B5 até C5. Se eu quisesse fazer uma outra fórmula, vou calcular o mínimo aí. Então vou pegar a menor nota que eles tiraram. Qual que foi a menor nota? Vou utilizar uma função. Batendo o olho a gente consegue ver
que a menor nota aqui da Ana foi na P1, mas eu vou escolher qual valor aqui, de quais provas ela tirou o menor valor. Então a função min com acento de B4 até C4, fecha parênteses. A mesma coisa eu posso expandir. Então aqui quando virou uma cruzinha no canto inferior direito, eu consigo arrastar, automaticamente ele já altera os valores aí das células. Posso utilizar o máximo e pegar o maior valor. Máximo, dessa vez é o máximo, não é max, é só máximo. Também de B3 a C3, fecha parênteses, já pegou que a maior prova dela, a maior nota foi 8. Vou arrastar também, fazer uma vez só, já consegui todos os valores aí. Uma função legal também é a função soma, tá? Começando sempre pelo sinal de igual. O que ela faz? Lógico, ela soma. Ao invés de eu ter que fazer, começar sempre igual, B3 mais B4 mais B5, a função soma, ela faz a mesma coisa, porém de uma maneira bem mais prática. B3 até B5 eu tenho a soma. Tá? Por que eu vou usar isso? De novo, imagina se eu tivesse 1000 elementos aqui para fazer a conta. Fazer B3 até B1000 seria inviável para mim. A função soma faz muito rápido isso daí. Bom, qual que é a diferença dos outros aí, das outras versões? Vamos entender então o Excel 2003. Para quem ainda utiliza ele, eu tenho a navegação agora no menu clássico. O botão inserir aqui, no menu inserir, eu tenho o gráfico, onde eu inseria gráfico, formatação e assim eu poderia andar tranquilamente. Porém, as funções basicamente são as mesmas. P1, P2, média, sem problema. A Ana, o Joaquim e a Maria. A função também começa pelo igual e você seleciona o intervalo que você quer. Ah, o que vai mudar? O que vai mudar para a gente vai ser o nosso objetivo mesmo, que é a criação de gráficos. Média. Tá ok? Quero aumentar o tamanho, diminuir o tamanho das células. Olha só, isso vale para todos. Coloco o cursor sobre a coluna ou sobre a linha. Entre uma coluna e outra, eu tenho aqui, segura apertado, eu consigo aumentar a largura. Entre uma linha e outra, ele muda o formato do cursor, você também consegue aumentar a linha. No OpenOffice, a mesma coisa, eu tenho a aluna, alunos, prova 1, prova 2, média, a Ana, o Joaquim, a Maria. Se eu calcular a média, ele já aparece para mim também um intervalo de B3 até B6. Intervalo de B4 até C4. E eu posso também arrastar aqui, expandindo a fórmula. Bom, o legal para a gente, na nossa área, interpretação de gráficos. Então vamos criar um gráfico, super simples. Só que o principal dele, o cuidado que eu tenho que ter ao criar um gráfico, é o que diz respeito à seleção dos dados. Se em algum momento eu selecionar dados maiores, além do que células, além do que eu tenho de informações, eu vou criar gráficos estranhos. Por exemplo, aqui vai dar muito trabalho para eu corrigir depois. Então eu vou inserir aqui, ó, selecionei, inserir um gráfico do quê? A gente viu lá na apostila, gráfico de colunas, de linhas, gráfico de pizza, de barras, áreas, dispersão, que não foi apresentado esses dois, mas são gráficos um pouco menos utilizados, mas também super interessantes.
E aí quando você clica no tipo de no gráfico, escolhe coluna. Qual o tipo que eu quero? Em 3D, gráfico simples, cilíndrico, cone. Vou fazer um simples aqui de coluna. Repare que ele criou outras séries que não estavam, a gente não está utilizando na nossa informação. Ó. Série 1 está vazia, porque eu peguei aqui vazio. Ó. Série 5 está vazio também. Ó. Peguei aqui alguma coisa que está sobrando para mim. Bom, vamos corrigir. Eu vou excluir esse gráfico, vou selecionar só o que interessa. Inserir gráfico de coluna novamente. Está lá. As provas, 1 e 2 e a média da Ana, do Joaquim e da Maria. Como que eu faço isso no outro Excel? Super simples também. Seleciono só o que eu preciso, só que agora é um pouquinho mais, alguns passos a mais. Gráfico, vou inserir gráfico. Quais os tipos que eu tenho? Lembrem que no Excel 2010 eu já me apresentava esses tipos de gráficos. Só que aqui eu vou escolher fazer um bem parecido, gráfico de colunas. Aqui tem uma opção que depois lá no Excel a gente altera em outra barra, mas é ele em linhas ou colunas. Eu vou escolher em linhas para ficar bem parecido com aquele outro. Vou dar um avançar. Posso colocar título nos eixos, em XY, título no gráfico e várias funções aqui que não entra agora nesse cursinho. Vou dar um concluir. Está pronto o meu outro gráfico bem parecido com aquele que eu já tinha feito. Ah, no Calc, como que é? Bem parecido também. Seleciono só o que eu preciso. Inserir. Gráfico. Aqui ele já mostra como está ficando o seu gráfico. Você escolhe o tipo de gráfico. Vou dar um seguinte. O intervalo já está correto. De A2 até D5. Posso alterar algumas séries aqui. Vou dar um seguinte. Estou dando só o NNF. Posso adicionar um título, subtítulo, assim como a gente fez no 2010. Vou terminar. Também tem um gráfico pronto aqui. Vou aumentar ele um pouquinho. Estão prontos nossos dois gráficos, um para o Excel 2010. Bom, como que eu brinco com ele aqui? Posso, aqui no Layout, repare que quando eu clico no gráfico, abre para mim outras abas aqui em cima, relacionadas à formatação de gráfico. Por exemplo, questão de design do gráfico, que a gente pode estar brincando. Título do gráfico, que eu posso colocar um título aqui acima do gráfico. Aproveitamento, uma coisa do tipo. Título dos eixos, na horizontal. Avaliações. E também na vertical, título girado, por exemplo. Notas. Então tá aqui, a diferença é essa. Ficou muito mais fácil, a gente consegue alterar essas informações depois que o gráfico já está pronto e posso mudar cores também. Repare que quando eu dou um clique sobre o gráfico, eu quero mudar esse azul aqui que não estou gostando. O que eu posso? Venho aqui, contorno, preenchimento da forma e escolho a forma, o gráfico que você quer. Como que eu vou alterar no outro? Mesma coisa, cliquei em cima, ele já seleciona todas as notas da Ana, só que aí eu tenho que vir aqui, formatar, e aí posso alterar a cor do gráfico que eu tinha realizado. Tá? Repare que automaticamente na legenda ele é alterado. Vamos alterar também. Formatar. Opa.
Vamos escolher um outro gráfico aí, uma outra corzinha. Tá tudo pronto, tudo certo. Esse daqui ele saiu invertido, ele saiu por coluna e os outros dois estão por linha. Só retomando o nosso mini curso de Excel, lembrando que isso daqui não é um curso de Excel, né? É uma parte da disciplina só de Estatística Aplicada à Educação. E o objetivo é servir como uma ferramenta para vocês no dia a dia. Agora nós vamos partir para um exercício prático aí, que a maior dificuldade, às vezes, depois que está pronta a tabela, é só inserir gráfico. Isso vocês vão fazer fácil. O problema é quando eu tenho a informação. E aí já vou aproveitar, o Excel ele é dividido em várias planilhas, você pode colocar mais planilhas aqui. Eu vou separar, vou manter o meu trabalho inicial aqui numa planilha, vou fazer uma outra na Plan 2 aqui, que eu também posso renomear, para facilitar. Vou dar 2 cliques aqui, ó, gráfico 1, exercício 2. Tá, então você pode renomear, colocar cores aqui com o botão direito. Tudo para deixar o seu trabalho muito mais agradável aí. Bom, vamos para o exercício 2 então. Então eu tenho um enunciado, eu não tenho aquela tabelinha pronta lá bonitinha que é só selecionar. Então qual que é o enunciado? Uma fábrica de automóveis de uma determinada marca realizou a seguinte venda nos últimos meses. Em janeiro o faturamento foi 5 milhões aí, fevereiro, março, abril. E o objetivo nosso, construir um gráfico que represente adequadamente esses dados para apresentar numa reunião. Bom, como que eu vou fazer isso daí? De cara eu vou tentar fazer alguma coisa assim, ó, janeiro, fevereiro. E aí olha que bacana o Excel, eu vou expandir, as datas automaticamente já são preenchidas para mim. Vou ampliar um pouco aqui a tela. E aí eu vou colocar aqui faturamento. Aumenta um pouco a célula de novo. Então foi 5,765, 567,33, 4,842, 345, 76, 777, 456,98, 7765234888. Bom, vamos formatar isso daqui, né? Ele está tudo como número normal. Fácil, ó. Aqui na formatação eu tenho o formato moeda. Eu vou adicionar, vai aparecer o R-cifrão. Posso alinhar aqui centralizado, à esquerda, à direita, ao centro, mais acima, mais abaixo, aí vou deixar tudo centralizado. O que altera isso daqui? Aqui, ó, quando eu deixo um pouco maior, essas formatações aqui vão colocando a posição do meu texto. Voltar ao normal, diminuir. Tá pronto. O que eu posso fazer? De novo, olha a seleção. Se eu selecionar coisas a mais, ó, uma coluna que eu seleciono a mais que não precisa, eu vou inserir uma de coluna em 2Ds novamente. Aparece uma série aqui que fica perdida, tudo com valores zeros. Por quê? Porque ele está esperando que eu coloque alguma coisa aqui. Tá? Tudo por causa daquela coluna que eu selecionei a mais. Então eu vou excluir, vou excluir esse gráfico de novo. E aí só selecionar o que eu preciso, inserir, gráfico de coluna. Já está pronto aí nosso gráfico, ok? Para não digitar tudo de novo, vamos para a outra versão. Antes de tudo eu vou copiar. Vamos lá para o OpenOffice agora, o Calc. Vou dar um colar. Tá tudo pronto. Repara aqui, olha o que acontecia. Aparecia um monte de jogo da velha. Por quê? Porque estava muito espremida a coluna aqui. Eu vou aumentar a largura dela. Fazer a mesma coisa. Seleciono, inserir gráfico.
Vai ser um gráfico de coluna também. O intervalo já está certo, porque eu selecionei só o que eu precisava. Posso alterar aqui de linhas para colunas, eu vou deixar em colunas para ver, qualquer coisa a gente altera, faz de novo. Título, faturamento, e vou dar um terminar. Fiz isso, o gráfico já está pronto. No Calc também. Bom, vamos copiar para outra. A questão aqui do formatação em moeda, que a gente viu no Office 2010, também está aqui, ó, no OpenCalc, tá? Vou copiar. Vamos para o outro Excel, uma nova aba aqui, ó. Vou colar. Aí, ó, veio sem agora formatação de estilo moeda. Então vamos para que aqui eu possa movimentar essa barra para onde eu quiser. Eu vou jogar ela mais para baixo para mostrar todas as opções. E aí eu tenho estilo moeda aqui também. Pronto, vou selecionar só o que eu preciso de novo, inserir, gráfico, um gráfico de coluna. Eu poderia manter pressionado aqui, ó, tem esse botão, segura apertado, você já vai ver mais ou menos como está ficando o seu gráfico. Olha só. Beleza, vou dar um avançar. É um gráfico de coluna, você escolhe aí, linhas ou colunas. Observe a diferença, o que era legenda passa a ser um eixo, quando eu altero, o que era eixo passa a ser legenda. Vou dar um avançar, o título ele já pegou como faturamento. Vou jogar na onde? Vou colocar ele dentro dessa planilha que está aberta aqui, Plan 2, eu vou criar uma nova planilha chamada Gráfico 1. Vou deixar ele aqui dentro. Prontinho. Meu gráfico já está pronto. É isso que vocês vão precisar para fazer os gráficos dessa disciplina. Qualquer dúvida, os tutores vão estar presentes para auxiliá-los. E eu também, por meio dos tutores, vou auxiliá-los nas atividades dessa disciplina.